Fala pessoal, beleza? Aqui eu trago para vocês o seguinte questionamento. Seja você que vai fazer Enem, seja você que já está na faculdade, geralmente quando você não é de exatas, ou até mesmo quando você é de exatas, e você olha para isso aqui, ó, você já treme na base. E onde que a gente geralmente encontra isso? Quando a gente fala de pH e pOH. Existem outros usos, mas o principal deles é esse. E aí, para evitar que você fique desesperado, meu Deus, e agora? Vamos à essência, o filé do que a gente precisa saber de logaritmo, beleza? Então, primeira coisa, quando você vê um logaritmo, e aqui vamos tentar simplificar a linguagem matemática. Quando você vê um logaritmo, ele vem neste formato. É um logaritmo de um determinado número em uma determinada base, que isso aqui vai resultar para mim um resultado. Isso vai resultar para mim um determinado número. E o que a gente tem aqui? Tirando aquelas especificidades matemáticas, indo direto ao que interessa. Nós temos o seguinte, quando você ver essa estrutura aqui, você vai fazer a seguinte conversão. Você vai partir aqui da base e vai falar o seguinte, ó, eu vou pegar o valor aqui da base, vou elevar a esse valor que eu estou interessado, e essa potência tem que resultar nisso aqui. Então, por exemplo, como que a gente faz, como é que fica a conversão disso? Fica B, que eu vou conhecer, elevado no valor que eu desconheço, que é igual ao outro valor que eu conheço. Em termos práticos, por exemplo, eu quero o log de 1000 na base 10. Como é que eu faço isso, então? Você vai transformar o logaritmo no exponencial. Então, o que você vai fazer? O que você não conhece, você chama de x. Então, você vai fazer o quê? 10 elevado a isso que eu não conheço é igual a 1000. Daqui para frente, lembra lá dos conceitos de matemática. Para eu igualar duas potências, as bases têm que ser a mesma. Então eu tenho que converter essa base aqui nessa aqui. Como é que a gente converte 1000 numa base de 10? Bom, 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Logo, se 10 elevado a x é igual a 10 elevado ao cubo, qual que é o valor de x então? Ah, o x vale 3. Pronto. Viu como que o logaritmo não é esse bicho de 7 cabeças? Não é essa coisa de outro mundo? É bem tranquilo. Vamos dar uma olhada em algumas outras coisas. Falando aqui da base, nós temos uma base em especial que é extremamente usada e pode te gerar uma certa confusão se você não tiver essa informação. Então o que nós temos? A base, uma das mais usadas, é a base 10. Então, a base 10, geralmente, a gente omite na escrita. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando eu escrever aqui, ó, log de A na base 10, se eu estou na base 10, eu não preciso deixar a base 10 escrita aqui. Eu posso escrever apenas log de A. É similar, sabe o quê? Quando você escreve lá, raiz quadrada de 16. Ninguém coloca o 2 aqui. Você já viu alguém colocar 2 ali? Ninguém coloca. Então já está subentendido. É a mesma ideia. Então, quando aparece nada aqui embaixo, só aparece log, você já sabe que aquilo lá está na base 10. Mas, para você que já está na faculdade, pode vir a surgir uma outra base muito importante, que é a base E. A base E, que dá ali 2,18, 16, eu não lembro exatamente agora, ela também pode ser omitida. Então, lá na faculdade, na pós-graduação, no ensino superior, algumas vezes você vai se deparar com a base E. Mas raramente vai estar escrito assim, log de alguma coisa na base E. Como é que isso vai aparecer? LN. Então, se aparece LN, você já sabe que é alguma coisa na base E. E esse LN nada mais significa que logaritmo natural. Então, é muito comum em cálculos de crescimento populacional, em cálculos quando você quer fazer uma linearização de alguma informação. Então, nesses tipos de cálculo é comum aparecer o LN ali. Então tá. Além disso, nós temos dois casos especiais muito importantes, que é o seguinte. Quando você está trabalhando no logaritmo, algumas situações você não precisa ficar quebrando cabeça. Então, por exemplo, apareceu lá para você desenvolver os cálculos e em alguma situação aparece lá log de 1.
Você não vai fazer conta, meu amigo. Log de 1 é zero. Por que que é zero? Né? Pra gente não ficar decorando. Por quê? O que eu tô dizendo para você? Que o 10 que está escondido aqui, elevado a zero, tem que dar esse valor aqui. Então, digamos que a gente não sabe que isso aqui é zero. É x. Então, qual o valor elevado a x que dá 1? A matemática nos diz que toda vez que eu elevo alguma coisa a zero, ele me volta 1. Então, log de 1 é igual a zero. Aqui, ó, log, que lembra que o 10 é escondido. Se você tem o 10 aqui e a base é 10, e esse 10 está sendo elevado a alguém, essa potência que é o seu resultado. Por quê? Vamos lá, ó. Digamos que fosse log de 10 ao quadrado. Isso aqui é igual a x. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse 10 que está escondido aqui, estou elevando a x e igualando isso aqui. Então, 10 elevado a x é igual a 10 ao quadrado. Por isso que o valor do x é o valor da própria potência. Porque ele já, a própria potência faz eu não ficar procurando a quem que eu vou elevar. Está ali, já está pronto. Agora vamos praticar um pouco de como que funciona isso, tudo bem? Então, para a gente praticar, eu trouxe a seguinte situação. Digamos que o exercício te apresenta essas concentrações e pede para a hora você calcular o pH, para a hora você calcular o pOH. O que nós precisamos lembrar? Tanto o pH quanto o pOH é o que a gente chama de função P. Então, esse P que aparece na frente do hidrogênio e na frente do OH, tá ali, não é à toa. A função P, ela diz o seguinte, que o Px é igual a menos log da concentração desse x. A gente pode até melhorar aqui, ao invés de colocar colchete para não confundir, né? Podemos colocar com parênteses, aí usando a linguagem matemática de função mesmo. Então, o que vai acontecer? O menos log, que na matemática a gente chama isso aqui de cologaritmo, na química, ele já tem um nome pré-determinado. Ele é chamado de função P. Então, o que essa função P significa? Toda vez que você coloca P perante algo, toda vez não, quase todas as vezes que você coloca P perante alguma coisa, você já está subentendendo que esse menos log está envolvido. Então, por exemplo, vamos pegar, antes de a gente fazer aqui, nós vimos o próprio pH e o pOH, mas existem outros casos. Por exemplo, pKa. Esse P aqui é o menos log. Então, pKa é menos log de Ka. A mesma coisa você pode aplicar no pKb, que é menos log de Kb. Você pode aplicar no KPS, que vai ficar o pKs. Todos eles seguem algo semelhante. Ou a gente pode usar também em outras concentrações, como, por exemplo, eu posso ter o P prata. Você vai fazer uma titulação argentimétrica, uma titulação onde o titulante é alguém à base de prata. Você vai precisar dos dados do P prata. Ou seja, de acordo com que a titulação vai rolando, você vai calculando o menos log da concentração da prata. E assim por diante. Então, assim, exemplos temos aos montes. Exemplos nós temos aos montes para a gente poder utilizar, mas vamos focar no que a gente trouxe aqui para ver como é que vai funcionar. Então, novamente, para a gente voltar aqui o que a gente estava conversando, pH e pOH é essa função P aplicada a concentrações de H+, e concentrações de OH-. Logo, então, quando eu me refiro ao pH, eu estou falando menos log da concentração de H+. E a concentração de H+, ele já nos forneceu, tá aqui, ó, 10 a menos 4. Então eu já posso jogar direto. Isso aqui, então, vai ficar menos log de 10 a menos 4. O que nós aprendemos a respeito disso? Nós aprendemos que quando não tem nada aqui, existe uma base 10 escondida. Logo, se existe uma base 10 escondida ali, como é que ficaria, então? Isso daqui vai me dar um x, que eu desconheço quanto vale. Então, o que o logaritmo faz? Ele pega esse 10 e eleva aquele x. Então, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 4. Uma vez que eu estabeleci uma relação de igualdade aqui,
Se as bases são as mesmas, os expoentes também são. Logo, o pH vai ser o quê? Não podemos esquecer desse negativo aqui de fora. O negativo se mantém e agora eu aplico o negativo do resultado. Então isso aqui vai dar 4. Então, o que é importante? Além de saber fazer o uso do pH, do logaritmo, não esquecer que aqui fora tem esse negativo. Isso não pode ser esquecido de forma alguma. Logo, neste caso aqui, ó, que eu quero o POH. O que é o POH? A única diferença é trocar o H mais por o H menos. O resto tudo se mantém. Então dá pra gente fazer de cabeça. Se isso daqui é menos log da concentração de OH menos, e a gente sabe que isso aqui está na base 10, então o que vai acontecer? Isso aqui vale x. A concentração de OH menos, 10 a menos 9. Logo, nós vamos ter 10 elevado a x é igual a 10 a menos 9. Então, se as bases se igualaram, o x passa a valer menos 9. Mas este não é o resultado ainda. Por quê? Porque existe esse menos aqui de fora. Então, menos da expressão com o menos do resultado, agora sim, 9. Então, a gente tem que se atentar a esses detalhes para que a gente, mesmo agora, entendendo como funciona o logaritmo, não acabar caindo em resoluções erradas por meio só de um pequeno esquecimento. Não podemos cair nesse tipo de situação. Beleza. Até aqui é muito tranquilo, muito fácil, muito de boa. Mas aqui a gente já aparece uma coisa um pouquinho diferente. Tanto é que olha o que ele me informa aqui. Se eu precisar do log de 2, ele vale 0,3. Se eu precisar do log de 3, ele vale 0,48. Uma vez que apareceu esse negócio de, ó, se você precisar tá aí, é que você vai usar. Então vamos lá. É o mesmo esquema, ele quer o pH. Então a gente já sabe que a função P me diz que eu já tenho que colocar menos log aqui logo de cara. De quem? De 2 vezes 10 a menos 3. Ah, olha só, apareceu um negócio diferente aqui, porque agora nós temos o quê? Um produto. E quando nós temos um produto, nós precisaremos de uma regrinha matemática a mais. Que regrinha é essa daqui? Essa regrinha me diz o seguinte: que quando eu tenho um logaritmo sendo aplicado a um produto, eu vou abrir isso aqui na soma de logaritmos. É só isso. Nada demais. Então você deixa o menos aqui fora, abre parênteses. Log de 2 de um lado, o mais, que é a propriedade. Aí log de quem agora? Log de 10 a menos 3. Ah, tá. Por isso que o log de 2 apareceu aqui. Log de 2 ele pediu para assumir como valendo 0,3. Mais log de 10 a menos 3, a gente já veio fazendo isso há um tempo. Então lembra que tem um 10 aqui, corta esse 10 com esse 10, aqui menos 3. Aí é fazer a conta. Só que aqui que a gente tem esse produto que vai resultar aqui, nós não podemos esquecer do sinal negativo aqui fora. Aqui, meu amigo, vai fazer conta. Não tem muito mistério. 0,3 menos 3 dá menos 2,7. Com o sinal negativo aqui de fora, 2,7. Então aqui você já pode tirar uma prova interessante, que é o seguinte. Como nós temos um produto, e você sabe que parte dele vai ser um logaritmo onde o exponencial, o expoente aqui é 10, você já sabe que uma parte do que você vai fazer é esse 3 aqui. Então o que vai acontecer? O seu resultado tem que sempre estar próximo desse expoente aqui. Se não estiver próximo, é algo errado. Seguinte, pessoal, o Gilmar do futuro vindo aqui, porque o Gilmar do passado esqueceu de resolver o último exercício. Então vamos corrigir esse erro. Então o que a gente tem aqui para fazer? O que ficou faltando era essa concentração aqui, ó. Então o que a gente tem de diferente aqui? Nós temos o produto que já estava no anterior, porém aparece esse número 5. Aí você olha e fala, bom, ele me deu o logaritmo de 2, ele me deu o logaritmo de 3, mas cadê o log de 5? Ele não me deu.
Então a gente vai relembrar uma outra propriedade de logaritmos. Então vamos lá. Se o log do produto, então eu peguei o log de A vezes B, eu posso abrir como o log de A mais o log de B. E se eu tiver o log de A sobre B? O que eu posso fazer com isso? Olha só uma relação interessante que surge aqui. Se o log do produto deu uma soma e o inverso do produto é a divisão, o que será que vai acontecer com essa soma? Pois bem, provavelmente o que você pensou. Vai virar uma subtração. Então nós teremos aqui o log de A menos... Opa, desculpa, menos B não. Menos o log de B. E é esse argumento que nós vamos usar aqui. Por quê? Como que eu posso escrever o número 5 sendo um produto de números que eu consiga manipular com facilidade? Eu posso escrever o 5 como 10 sobre 2. É esse artifício que eu vou usar então. Então como é que a gente vai fazer? Lembra lá, usando a função P é menos log de alguma coisa. Neste caso aqui, o menos log do H+. Então aqui a função P, ela se apresenta como PH. Menos log de quem? Da concentração de H+, que é 5 vezes 10 a menos 6. A parte aqui do produto, a gente já pegou o jeito como é que funciona. Então, vamos manter como funcionava anteriormente. Manter o menos ali fora, para não dar confusão. Log de 5 por enquanto, mais log de 10 a menos 6. Então, vamos por partes, para a gente não se perder. Esse log aqui, a gente já está esperto com ele. A gente já não sofre muito com ele, não. A gente sabe que tem um 10 escondido aqui. A gente pode cancelar esse 10 com esse 10. Então, toda essa parte aqui, a gente já sabe que vira menos 6. O que é novo para a gente é esse log de 5. Então, vamos puxar esse log de 5 aqui do lado para facilitar. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse log de 5 e vai reescrevê-lo como log de 10 sobre 2. Como agora apareceu uma razão, uma divisão, então eu vou passar a usar a propriedade da subtração. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever como sendo log de 10, que é a parte de cima, menos o log de 2. Por isso que o log de 2 está aqui, ó. Eu vou usar ele agora. Então, log de 10, lembra lá, existe uma base 10 aqui embaixo, eu corto essa base 10 com essa base 10, e eu não posso esquecer que se não tem nenhum nada aqui no expoente, existe um número 1. Então, log de 10 é nada mais, nada menos que 1. Então, vamos lá. Então, isso aqui é igual a 1 menos log de 2, nos foi fornecido essa informação, vale 0,3. Então, fica 1 menos 0,3. 1 menos 0,3 dá 0,7. Portanto, log de 5 vale 0,7. Ok. Agora podemos pegar esse valor e voltar para cá. Então, esse log de 5 nada mais é do que 0,7. Olha que legal. Beleza. Então, vamos agora retomar a conta inicial. Então, o menos aqui de fora... 0,7 menos 6. 0,7 menos 6 dá menos 5,3. Menos 5,3 com esse menos aqui de fora vai dar 5,3 positivo. Então, da mesma forma que ali no quadro eu falei que quando a gente tem esse expoente, o resultado final tem que ser algo próximo a ele, aqui se manteve, ó. O resultado que eu obtive, 5,3, que é próximo ao 6. Então tá beleza. Agora se eu chegasse ali no resultado final, 9 ponto alguma coisa, aí eu vou falar, pô, possivelmente tem algo errado. Como ele ficou próximo do resultado que eu desejo, show de bola, é isso que eu preciso.
Então, galera, é isso que faltava. Eu esqueci de resolver esse último exercício, peço perdão. Por isso que eu vim fazer esse arremendo aqui no vídeo. Mas ainda assim, eu pergunto para você, essas explicações, essa forma um pouco mais objetiva de apresentar o conceito do logaritmo, já pensando nele aplicado à química, tem te ajudado? Se algum matemático se ofendeu, eu peço perdão, mas aqui a gente está realmente pensando numa coisa direta ao assunto. Certo? Então, a gente se vê na próxima.